O programa de hoje, telespectadores, ele vai falar um pouquinho sobre a natureza de Joinville. O que existe de natureza silvestre aparecendo aqui nos bairros, inclusive no centro da cidade, é algo assim surpreendente. Isso significa que nós estamos com uma qualidade de vida boa, não só para os seres humanos, mas também para a vida silvestre. Tivemos a oportunidade de receber uma visita hoje na nossa casa de um jacu e a sua prole. O jacu é uma ave grande, ela é da família Crassidae, a espécie é o Penelope superciliaris, uma ave muito bonita, muito mansa, tem um canto um pouco estridente e se alimenta de frutos silvestres. Portanto, é um animal que tem mais de 2 quilos de peso e é típico da Mata Atlântica. É um prazer você ter na tua casa a visita desses animais, convivendo com o teu quintal, com as tuas árvores, e inclusive até próximo dos animais, dos cachorros, de gatos, eles não se assustam. Isso é para a espécie é um perigo, porque animais muito mansos, eles têm vida curta. Mas é a natureza convivendo com o povo de Joinville, e é muito importante isso, porque hoje não existe mais aquele menino que joga pedra nos animais, não tem mais os arapuca, o claps e assim por diante, e as escolas hoje ensinam educação ambiental justamente para preservar a natureza. A nossa Câmara também, ela sintonizou imagens muito interessantes do Rio Cachoeira. E o Rio Cachoeira tem o nome de Cachoeira porque antigamente, na altura do Centro Eventos, um pouco mais para o sul, havia uma corredeira que deu o nome de Cachoeira, Rio Cachoeira. Então, como a maré hoje estava muito baixa, nós tivemos a oportunidade de filmar e ver as imagens, e bastaram alguns dias do feriado para deixar a água do Rio Cachoeira novamente limpa. A maré baixa, portanto, permitiu essa amostra das corredeiras. O que são hoje essas corredeiras, já falei, já é muito interessante a história do Rio Cachoeira. E observem a sujeira que se gruda no pilar da ponte. Puxamos o zoom da nossa filmadora e vislumbramos que no pilar da ponte, que foi construído bem no centro da ponte, ela retém muita matéria orgânica, muito lixo, muitos galhos, muitas árvores, e isso faz com que a quantidade de água que flui e que é gerada num temporal, ela possa então causar enchentes, alagamentos, causando grande prejuízo para os moradores da região. Então essa engenharia do passado, ela não se preocupava com pilares no meio dos cursos d'água nas cidades. Não sabiam aqueles engenheiros que iriam provocar enchentes e prejuízos. Uma estrutura de carros velhos, canos velhos inclusive, caída no rio, também dificultava a passagem das águas e prendia muito o resto de material vegetal nessa parte. Mas as imagens estão para ver, o som da corredeira é muito interessante, a cidade, no momento da filmagem, ela estava saindo do carnaval, pouco trânsito, pouca gente na rua. Isso possibilitava auscultar o ruído da corredeira do Rio Cachoeira, uma água até bastante limpa. Verificamos bastante peixe no dia de hoje, que enriqueceu assim a nossa imagem e trouxe novamente o prazer dos joinvilenses em verem um rio um pouco mais limpo. Alguma espuma denunciava algum tipo de poluição da água. Quando passa na corredeira, ela começa a lançar um tipo de espuma, e isso caracteriza os detergentes dentro das pias de lavar louça, e isso vai para o rio automaticamente.
Um outro tema que eu gostaria de mostrar para vocês, e que também foi assim alvo de imagens inéditas, é um casal de galinhas d'água com a sua prole de 4 filhotes. O que significa que essas aves silvestres que frequentam os ecossistemas dos rios que sofrem efeito da maré. Significa que quando a mata ciliar está presente, ela forma uma proteção para os animais silvestres, e essa proteção, ela propicia, então, dá condições e encoraja esses animais silvestres, essas aves, a fazerem seus ninhos e se reproduzirem num ambiente que oferece segurança e tranquilidade. As imagens, então, como vocês estão vendo, elas são muito gratificantes, as aves estão muito tranquilas, estão garimpando pequenos insetos, peixes na água, e isso faz com que o joinvilense tenha a oportunidade também de apreciar essa fauna silvestre dentro do Rio Cachoeira. Mas, quando você destrói a mata ciliar, quando você faz supressão rasa na mata ciliar, você tira o corredor da fauna silvestre, você tira os animais daquele local e você faz com que o rio se torne um rio estéril, imagens pobres, mostrando a sujeira que o rio possui em função da poluição de uma população de 500 mil habitantes. Mas, quando é feriado, quando é Natal e Ano Novo, o Rio Cachoeira fica limpo. Muito peixe tinha hoje lá no Rio Cachoeira. São, então, imagens importantes. Isso é um alento de que os joinvilenses estão no caminho certo e de que as nossas escolas estão dando uma educação ambiental correta. Existe muito ensinamento ecológico, as crianças realmente vestem a camisa da ecologia, e isso é tudo traduzido, então, num retorno da fauna silvestre que começa a se reproduzir e se localizar em determinados nichos ecológicos na cidade de Joinville. O grande fornecedor dessas aves silvestres é, logicamente, o Morro do Boa Vista, o Morro do Iririú, que tem ligação com as matas ciliares do Rio Cachoeira. Essa proximidade desses dois ecossistemas ainda bastante significativos, com uma boa vegetação, com uma mata atlântica secundária de grande porte, ela propicia então uma proteção e faz com que os animais cheguem ao Rio Cachoeira. Não só fauna silvestre, a ictiofauna também. São pequenos cursos d'água que descem do rio, do Morro do Boa Vista e do Iririú e que chegam ao Rio Cachoeira quando ele não está muito poluído. E aí o motivo da existência de tantos animais nativos no Rio Cachoeira e nas suas margens. O tema de hoje seria então esse com respeito à natureza, e temos como convidado nesse programa o engenheiro civil e técnico mecânico Clóvis Dobner. Clóvis, seja bem-vindo ao nosso programa. Você está aqui porque nós, através da solicitação dos nossos telespectadores, eles sempre desejam saber como andam as obras públicas em Joinville. Num programa anterior, o programa mostrou o pontilhão Charlot, a ponte Charlot, que muitos chamam de pontilhão, a ponte Charlot com um vão um pouco em formato de arco negativo. E mostramos inclusive alguns detalhes nesse programa da eventualidade do motivo por que ela se curvou. Mas voltamos depois de um determinado tempo, voltamos essa semana novamente lá na ponte e verificamos que a engenharia agora está ajustada. O que significa que essa ponte de ligação entre a Câmara de Vereadores e Centro de Eventos esteja hoje sendo construída de uma maneira técnica, no meu ponto de vista como engenheiro agrônomo, uma ponte com mais segurança, que dá mais tranquilidade e um visual mais seguro? Bom, na verdade a geometria inicial
Era uma geometria plana, reta, com um perfil maciço, soldado, em formato de I, né? E constituído de 3 pedaços, emendados por ligações com parafusos de alta resistência. O que aconteceu, né? Inclusive, deixar claro, se fez uma pré-montagem, se colocou a carga, se fez um estudo de carregamento e verificou o comportamento, que é um comportamento elástico perfeitamente normal, né? Toda uma viga sujeita a uma carga, o material elástico ele tem que se deformar, né? O que não foi previsto inicial era o desconforto que essa deformação, né, essa flecha natural, né, ia dar para os transeuntes, né? Isso, se as pessoas estão até falando, mas se observarem, ela foi montada, foi feito um teste de corda, se observou o balanço e imediatamente se paralisou aquele tipo de serviço. E continuou os serviços da obra, mas aquilo realmente estava vibrando além do conforto que se imaginava, simplesmente o que está acontecendo hoje. Praticamente não há acréscimo nenhum de material, apenas mudamos a geometria colocando uma contraflecha e fazendo que as ligações parafusadas, que por norma elas têm de 1,5 a 2 milímetros de folga entre parafuso e furo, até para poder permitir a fixação, a montagem, né? Nós transformamos essa ligação, isso foi estudado junto com o projetista da ponte, que não somos nós, né? Nós tomamos a ligação e transformamos a ligação que era, apesar de ser rígida, mas era com parafuso, nós transformamos uma ligação soldada que deu maior rigidez à ponte. E aproveitamos que estávamos trabalhando e fizemos uma contraflecha, que dá até um aspecto, talvez para quem esteja observando, mais simpático da obra, né? Muito bem, nós estamos terminando já o primeiro bloco, mas vamos continuar no segundo segmento com este mesmo tema da ponte. E vamos colocar mais algumas questões. O telespectador sempre é muito curioso para as obras públicas, quer saber como é que vai ficar, quais são os benefícios, mas voltamos já. Espera aí. Dr. Clóvis, retornando ao Ecologia em Ação, que é um programa de qualidade de vida e é um programa que visa a parte da ecologia, do meio ambiente. E quando você tem um meio ambiente sadio numa cidade, com bastante arborização, com bastante refrigeração provocada pelas matas, você vive melhor, você é mais feliz. E o tema da ponte, ele logicamente, ele condiz com o programa porque ele está sendo, essa edificação está sendo construída em cima de uma área no rio, cujas margens são de preservação permanente. Logicamente que teve todo um trâmite de licenciamento ambiental para elaboração do projeto, para a anotação dos responsáveis técnicos pela elaboração e a executora, que é para nós um prazer assistirmos uma empresa de Joinville fazendo uma obra em Joinville, uma obra pública. Se sabe que a cidade está cheia de empresas que estão chegando de fora e estão construindo bastante em Joinville. E as empresas de Joinville, as tradicionais, muitas delas a gente nem conhece mais. Mas Dobler a gente sabe que são tradicionais na engenharia. Então, Clóvis, você teria, sim, em condições de explicar para o telespectador o que vai haver na cabeceira dessas pontes? Bom, só um adendo. Nós somos nativos de Joinville também, nós somos do tempo ainda que se remava no Rio Cachoeira, que tinha os clubes náuticos anexos, né? Então, e estamos no setor, estamos formados há 30 anos, estamos no setor de obras públicas. A nossa primeira obra foi o Terminal Central, que a cobertura, isso foi inaugurado em 1980, está fazendo hoje 81, fazendo praticamente 30 anos. Né? Mas voltando, a passarela, projeto de responsabilidade toda do IPUJ contra todos os projetos auxiliares, né? Tem a função, você sabe, de ligar. Estava faltando um elo de ligação entre a Câmara de Vereadores, o Fórum, com o próprio Centro Eventos, o que facilitar até para a questão de estacionamento hoje.
né? A região do fórum ali não tem mais onde estacionar. Até para facilitar, tem todo o estacionamento do centro de eventos que vai facilitar que as pessoas utilizem. Certo. E dentro disso foi feita uma passarela de pedestre. Existiam até outros projetos feitos e existia uma grande praça-ponte, por exemplo. Né? Mas se optou por uma passarela de pedestre que vai permitir o livre ir e vir das pessoas ali sem ter que dar toda aquela volta e poder estacionar seu carro à vontade. Não que estejam só privilegiando os automóveis, mas vão privilegiar as pessoas também. Certo. E a passarela é muito simples, né? Constituída de 2 vigas metálicas, uma laje de concreto, que essa será agora em loco, para dar maior rigidez, exatamente para diminuir aquela sensação de desconforto. Tá? Mas as passarelas, por si só, quase conceitualmente, vão ter corrimões, vai ter iluminação, vai ter semáforo de controle para os pedestres poderem atravessar as 2 vias, né? Não adiantava nada uma passarela, a não ser que a passarela sobrepusesse todas as 2 vias. Então, como é uma passarela no mesmo nível, né? Há uma necessidade de uma rede de semáforos para que o pedestre possa controlar e possa andar. Naturalmente, ele vai ser todo, digamos assim, sintonizado com o fluxo da rodovia. Certo. Né? Então, você também não vai poder, na hora de movimento total, parar. Não. Ele vai esperar os intervalos dos outros semáforos, provavelmente, aquela onda verde, e você vai poder atravessar. Vai ter algum ajardinamento também de complemento? Vão existir colocados após os guarda-corpos, os próprios corrimões, vasos para que se possa provavelmente colocar flores da época, né? Para que se tenha permanentemente, já que se uma cidade das flores, que se tenha ali um paisagismo apropriado. A gente vê nas imagens umas bolas, umas esferas nas cabeceiras das pontes. Na cabeceira do centro de eventos já tem 4 esferas. O que significam essas esferas? Essas esferas são colocadas até para evitar trânsito de algum tipo de veículo que não o pedestre. Né? Ela tem uma motocicleta vai passar ali, né? Não foi feito para isso. É uma passarela pedonal apenas. Porque a ousadia e a falta de leis para motociclista é flagrante. Eles vão passar ali. Ela é uma passarela pedonal, tão e somente só. E a colocação de alguns obstáculos exatamente tem a finalidade de inibir. Agora, você não vai conseguir conter. Não sei se tem algum guarda 24 horas. E se 50 pessoas resolverem ficar paradas em cima da passarela, vai acontecer alguma coisa? Não. Não, né? Não. A passarela, ela vai ter uma vibração normal na passarela, mas é uma ponte com carregamento previsto de 500 kg. Mão e contramão. Ela tem 3,30 metros de largura total, sendo que 2,40 são de passeios. Né? E o resto é o corrimão e os suportes para colocar as flores e todo o paisagismo. Vai ter alguma câmara de vigilância ali montada para fiscalizar? Não faz parte do nosso escopo de fornecimento. Né? Veja, tem gente reclamando do custo da passarela. No custo da passarela, nesse escopo, está previsto todo o sistema semafórico, está assistindo todo o sistema de paisagismo, todo o sistema, as próprias bolas que construíram. Então, tem gente reclamando, não é apenas a passarela que faz parte do contrato. Uma série de serviços agregados de conforto que fazem parte. E concluída a obra, concluído o ajardinamento, vai ser feito alguma limpeza do rio naquele trecho? Porque tem muito lixo grande jogado dentro do rio, próximo à obra. Certamente caiu algum material na construção. E tem muita tábua jogada também no acostamento, ali na mata ciliar. Isso vai ser tudo limpo? Isso até serve para o chão de orelha, mas a obra, a entrega final, até tem um item, inclusive, do orçamento, que é a limpeza geral da obra. Né? Agora, o que já fui tocando nesse assunto, que nós queremos alertar a comunidade, o programa próprio é que as pessoas evitem jogar pneus, geladeiras e o resto. Se observar, quando a maré está vazando, o material que circula pelo rio é uma coisa espantosa. Eu falo isso, doutor Clóvis, porque é constrangedor, por exemplo, a gente ter uma passarela que custou bastante dinheiro para o contribuinte, apesar de ser uma doação da Câmara, mas é dinheiro do contribuinte,
termos que mostrar às pessoas, passando por cima do rio, toda aquela sujeira que permaneceu no local. Eu acho que caberia até, mesmo não estando dentro do teu orçamento, mas a própria prefeitura deveria promover uma limpeza, assim como ela fez a supressão, corte raso da mata ciliar para mostrar a ponte quando ela estivesse pronta, que não foi o outro objetivo daquela destruição da mata ciliar, a não ser mostrar a ponte quando ela estivesse pronta. Que se visse a ponte de longe, a minha ponte, que eu inaugurei, quer dizer, a natureza sofreu bastante, uma perda muito lastimável que aconteceu com a supressão da mata ciliar. Mas tudo bem, a mata está voltando porque a natureza responde à altura. Mas a preocupação então seria essa. E outra preocupação também que ocorreu em outros locais recém-inaugurados, públicos, é o roubo de fiação elétrica. Vocês fizeram alguma proteção para a fiação elétrica ali? Ela passa embutida, mas não há como evitar. Só estender, nós estamos aqui próximo da arena. A arena, durante a fase de construção, por 3 vezes toda a fiação subterrânea foi roubada durante já a fase de construção. Infelizmente, o cobre vale bastante, o receptador utiliza, e ela é embutida. Está no centro da cidade. Imaginamos que tenhamos câmeras de segurança e iniba isso. Agora, isso é um projeto que não faz parte do nosso escopo, nós somos contratados pela execução, teria que ver com os órgãos responsáveis como é que fica esta parte. Agora, a parte toda é embutida, para evitar roubos. Então nós fazemos votos que na inauguração a ponte seja assim uma ponte de orgulho dos joinvilenses, também de uma obra dessa atual administração pública, que sempre deseja apresentar para os seus eleitores o que realmente foi construído naquela gestão. E essa passarela realmente ela vai ser um ícone para Joinville, um novo ícone. Essa passarela que está lá entre Santos Anjos e a Catedral, foi a tua empresa que fez também? Nós executamos isso não há recuperação agora. Sim. Nós executamos isso, olha, faz algum tempinho. Também faz tempo, né? Também faz tempo. Né? E o elevador agora está sendo instalado. Será que vai funcionar desta vez? Vai pedir Na época, tentou até, eu acompanhei bem esse processo, fornecer chave exclusivas para cadeirante. Sim. Daí, as pessoas que não tinham a chave colocavam um palito de fósforo, sabe? Então, eu tive um exemplo agora, em frente à Biblioteca Nacional de Paris. Sim. A maior passarela de Paris, a mais emblemática, todos os 2 elevadores, mesmo lá, estão totalmente pichados, e não estão funcionando. Então, num povo europeu, você também não conseguiu controlar. Mas tem muito brasileiro lá. Não, vai depender, Gert, realmente da consciência do nosso pessoal. E, eventualmente, as madrugadas aí, se você não tiver uma fiscalização mais em cima, é difícil evitar o vandalismo, né? Isso é cultural aí. Mas mudando um pouco de assunto, como é que está a nossa engenharia em Joinville? As entidades, como é que elas estão? Bom, 2 assuntos. Nós participamos, Gert, de muitos tempos atrás, quando nos reunimos em 10, 12 no antigo Centro de Engenheiros da Visconde Toné. Isso. Né? E hoje já está evoluindo. Você acompanha, você falou bem. Na época nós tínhamos poucas construtoras de Joinville mesmo. Começou o Aldemir, o Vieira, nós chegamos logo depois, porque não existia todas as empresas contratadas, quer para projeto, quer para execução de serviço de engenharia, vinham preferencialmente de Curitiba e preferencialmente de Blumenau. As pontes, Ponte do Trabalhador, Construtora Marna, né? A ponte já aqui agora, que liga a Arena ao bairro Guanabara, né? Já tivemos participação nela, nós somos um dos engenheiros responsáveis por essa execução. A Mauro Moura. A Mauro Moura. Então você veja, antigamente não se construía pontes em Joinville que não fosse com a empresa de fora. Quem que construiu a Expoville? Foi a Ari Schmidt, né? Fui na gestão Benda, né? Eu não sabe quem foi. Eu não posso te precisar. Eu vou lhe dizer, no projeto da estrutura metálica, eu estava iniciando minha carreira, foi em 1972. Sim. Na parte eu era técnico ainda da escola técnica, estava fazendo estágio da escola técnica. Eu trabalhei na empresa que executou a obra da Expoville, que foi uma empresa de Itu que tinha uma filial em Blumenau. De novo, não tinha
nada em Joinville. A catedral foi feita pela construtora Marna, né? Também construtora Marna. Né? Uma obra que o Amin Ghanem fez aí. Eu me lembro muito do tempo dos churrascos do galpão dos bombeiros para fazer festas, para arrecadar fundos para... Mas, ô Clóvis, eu acho que Joinville precisa ativar um pouco mais as suas entidades, associações de classe. O Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville anda meio parado e ele devia ter mais ação positiva. As empresas construtoras que estão chegando no mercado também deveriam fortalecer, inscrever os seus engenheiros no Centro de Arquitetos, CAJ, né? A GESSIC, inclusive, ela já teve uma movimentação bem maior, está um pouco parada. Enfim, a Associação dos Agrônomos, ela acabou sucumbindo, desapareceu, apesar de termos em Joinville 70 engenheiros agrônomos. Eu acredito que esse associativismo, ele perdeu um pouco nos últimos anos. O que a gente poderia fazer para reativar novamente essas entidades de classe? Mas isso é assunto que nós vamos debater num próximo programa com o Clóvis Dobner, fazendo votos que tudo dê certo dessa vez com a passarela. Gostaríamos e vamos estar presentes na inauguração, prestigiando assim uma empresa joinvilense que trabalha há tantos anos já na questão da engenharia, principalmente em estrutura de metal. E então, encerrando o programa, cumprimento o Clóvis Dobner e agradeço pela sua presença no programa. Gerto, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para falar sobre engenharia em Joinville e associativismo. Ok. Até o próximo programa.